2025 pode já ter passado, mas investigadores do mundo todo ainda estão trabalhando em casos não resolvidos do ano anterior que continuam a frustrá-los. Alguns desses casos envolvem encontrar ladrões que ainda não foram identificados e pessoas desaparecidas que ainda não foram localizadas. E espera-se que em 2026 respostas sejam encontradas. Número 10. A polícia da Filadélfia pediu a ajuda do público para localizar Dustin Ali, de 48 anos, que não é visto por amigos e familiares há algum tempo, e espera-se que alguém apareça com informações que levem ao seu paradeiro atual. Dustin, também chamado Rahman, é dono de uma empreiteira na Filadélfia e conhecido por ser um membro fiel de sua mesquita. Desde então, sua família está cada vez mais preocupada, pois ele não fala com conhecidos há meses. Ele foi visto pela última vez em 21 de dezembro por volta das 17 GU. Ele foi visto no quarteirão 1500 da South 55th Street e era esperado que voltasse para casa naquela noite, como de costume, mas isso nunca aconteceu. Quando ele ainda não havia sido encontrado alguns dias depois, sua família sabia que precisava entrar em contato com a polícia, já que Dustin geralmente faz questão de manter contato com eles, o que ele não fez dessa vez. Ele e a família nunca ficavam um dia sem se comunicar por telefone ou mensagem. O silêncio de Dustin nos últimos meses é considerado incomum para ele. A mãe dele, Alberta, disse à polícia que após dias sem contato, foi à casa dele para ver se estava tudo bem. Ao chegar, encontrou a casa aberta com o cachorro de Dustin dentro. Quando ela entrou na casa, encontrou o documento de identidade e a carteira dele deixados para trás, mas ele havia levado o celular. Os demais pertences dele estavam no lugar e nada mais foi achado pelos investigadores. A polícia afirmou que não suspeita de crime no caso de Dustin, mas eles estão sem pistas sobre para onde ele pode ter ido e quais seriam seus planos. A filha, que considera o pai seu melhor amigo, disse à imprensa estar desesperada por respostas sobre o caso. Ela também havia recebido seus diplomas recentemente pelo correio e estava animada para mostrar ao Dustin suas conquistas. Ela também fez um apelo diretamente a ele, pedindo que entrasse em contato com a família caso visse os pedidos que eles fizeram ao público por informações. Além disso, estão de coração partido por celebrar a época festiva sem Dustin, que nunca perderia a chance de passar esse período com amigos e família. Sem imagens de câmeras ou outras evidências, a polícia pediu ao público que fique atento a Dustin e reporte qualquer avistamento imediatamente para facilitar sua localização. Ele é descrito como tendo cabelo preto, olhos castanhos, mede entre 1,65 e 1,73 de altura e pesa entre 72 e 82 quilos. Ele tem várias tatuagens, incluindo as palavras Run Club 1934 em seu ombro esquerdo, uma caveira com símbolos no peito e mais tatuagens em cada um dos antebraços. Acredita-se que, ao desaparecer, ele vestia jaqueta e calça jeans azuis. Se você vir Dustin ou souber onde ele possa estar, é solicitado que entre em contato com a polícia da Filadélfia pelo número 2-156-863-182, mencionando o número do caso da agência. 512-1114-18. O número do caso de Dustin é MP1 53749. Número 9. As preocupações com a saúde e o bem-estar de Corinne Johansson, 40 anos, aumentam desde seu desaparecimento após comportamento estranho, sem se saber seu estado mental ao sair de casa. Em um esforço para incentivar qualquer pessoa com informações sobre o caso de Corinne a se manifestar, está sendo oferecida uma recompensa de $1.000. Porém, quase 6 meses após seu desaparecimento, nenhuma informação assim foi recebida. A polícia de Superior, Wisconsin, que é a cidade natal de Corinne, informou que no dia 5 de agosto de 2025 foi contatada pelo filho de Corinne às 9h30 da manhã. Ele disse estar preocupado com o comportamento dela. Ele disse que ela falava coisas sem sentido e começou a jogar objetos pela casa sem motivo aparente.
Em certo momento, ela tirou a roupa e recusou-se a se vestir de novo. Os policiais se surpreenderam quando Corinne os atendeu de bom grado e, após conversarem, ela os convidou a entrar. O pai dela achou que isso era uma má ideia e disse isso, momento em que Corinne fechou a porta e não quis mais abri-la. Paramédicos foram chamados por suspeita de crise de saúde mental e tentaram falar com ela pela porta trancada, mas não conseguiram convencê-la a permitir o exame. Foi determinado que não havia ameaça física para ninguém na casa, então a polícia decidiu não arrombar a porta, mas pediu à família o número do celular de Corinne, porém eles se recusaram a divulgar essa informação. Apesar disso, os investigadores ficaram do lado de fora da casa por um tempo, caso fossem chamados novamente. O pai de Corinne insistiu que partissem, e assim fizeram. Mais tarde naquela noite, o caso tomou rumo inesperado. Às 18h55, a filha de Corinne avisou a polícia que ela não estava mais em casa e não podia ser localizada. A família disse aos policiais que ela saiu de casa por volta das 15 horas e que não havia retornado. Notou-se que o carro dela seguia estacionado na casa, então as câmeras de segurança mostraram Corinne pulando de uma janela do segundo andar, sendo essa a última vez em que foi vista. Os policiais receberam o número do celular dela e ligaram, mas não houve resposta. Ao longo dos dias seguintes, a polícia recebeu relatos de que ela havia sido vista em Duluth, Ely, Ashland e outras áreas de Superior, mas mesmo assim ela não pôde ser localizada. No dia 11 de agosto, os investigadores avisaram a polícia que encontraram um frasco de remédio com receita e um cartão de débito pertencentes a Corinne, perto de uma linha de trem na North 28th Street, e um drone foi usado para vasculhar a área, mas sem sucesso. Pegadas atribuídas a Corinne foram achadas perto de uma estrada de acesso à ferrovia, e em 17 de agosto, seu celular foi encontrado próximo aos trilhos, perto da Superior High School. Apesar das buscas no local, nada foi encontrado. Outras buscas foram feitas, mas Corinne segue desaparecida. Ela é descrita como tendo cabelo castanho, olhos verdes, mede 1,70 metros de altura e pesa cerca de 59 quilos. Qualquer pessoa que tenha visto Corinne ou que possa ajudar a polícia a encontrá-la deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Superior pelo telefone 700 e 15 300 e 95 7234. A família de Corinne criou uma página no GoFundMe e quem puder doar para ajudar nas buscas por ela pode fazê-lo acessando o link abaixo. Número 8. Angela Jackson, mãe de Andrew Dumbrell, de 34 anos, disse à polícia e à mídia que teme pela vida do filho, pois encontrou evidências de que alguém poderia querer machucá-lo antes de seu desaparecimento. Andrew é natural de Windale, um subúrbio da cidade de Lake Macquarie, na região de Newcastle, em Nova Gales do Sul, Austrália. A última informação conhecida é que ele foi internado no hospital Calvary Mater, após ficar evidente que estava em sofrimento mental. Angela contou que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e precisa tomar medicação diária para a epilepsia, o que aumentou as preocupações com seu bem-estar. O caso começou depois que Andrew, infelizmente, teve uma convulsão enquanto estava em casa e afirmou que não estava se sentindo bem mentalmente. Sua irmã, Kate, chamou uma ambulância que o levou ao hospital. Kate acompanhou Andrew ao hospital e ficou com ele até sua internação. Naquele momento, ele não falava claramente e precisava de ajuda para ficar em pé e comer. A família esperava que ele ficasse dias no hospital, mas, para surpresa deles, souberam na manhã seguinte que André teve alta sem aviso. Para aumentar a frustração da família, Angela pediu especificamente à equipe do hospital que não desse alta para ele tão rapidamente, e eles reconheceram esse pedido, mas acabaram ignorando-o depois. Ele recebeu os documentos de alta e foi orientado a usá-los para pegar um ônibus, pois não tinha dinheiro para voltar para casa. As imagens das câmeras de segurança do hospital mostraram André saindo do prédio. A família dele está preocupada com a saúde física dele, já que no dia em que desapareceu, as temperaturas na região estavam muito altas, ele não estava usando sapatos e foi mandado embora do hospital sem nem mesmo algo para beber.
Testemunhas relataram à polícia terem visto André a cerca de 11 quilômetros do hospital em Warners Bay, no dia do desaparecimento. Câmeras de segurança mostram André atravessando a Hillsborough Road e entrando em uma vegetação densa, sem ser visto saindo. A área foi vasculhada, mas não encontraram pistas sobre o paradeiro de André. A conta bancária dele ficou inativa desde seu último avistamento e seus passos após entrar no matagal seguem desconhecidos. É importante destacar que André precisa tomar medicamentos diariamente, por isso é fundamental que ele seja encontrado rapidamente para receber o tratamento necessário. Angela relatou que encontrou um vídeo no celular de André em que um homem conhecido da família aparece de pé ao lado dele, dizendo que, se ele voltasse, acabaria com a vida dele. O vídeo foi enviado aos investigadores, mas não se sabe se o incidente tem ligação com seu desaparecimento. Ele é descrito pela família como tendo cabelo grisalho, olhos castanhos, medindo entre 1,62 m e 1,65 m de altura, com porte médio e barba. Ao sair do hospital, André usava regata preta e bermuda cargo verde. Se você souber onde André está ou puder indicar à polícia a direção certa, entre em contato com o Departamento de Polícia de Lake Macquarie pelo número 0249-228-799 ou com o Crime Stoppers pelo 1800333000. Número 7. É sempre preocupante quando uma pessoa com diagnóstico de demência desaparece sem explicação, pois geralmente é encontrada confusa, angustiada e com dificuldades para se cuidar até ser localizada. É compreensível que pessoas próximas a Robert Clay, de 78 anos, natural de Chesterfield, condado de Cheshire, New Hampshire, estejam preocupadas com seu bem-estar, pois ele não é visto ou ouvido desde junho de 2020. Na noite de 23 de junho, Robert foi colocado para dormir em sua casa, mas nas primeiras horas da manhã seguinte, ele conseguiu sair de casa sozinho e até hoje não se sabe para onde ele foi. Essa não foi a primeira vez que ele desapareceu de casa, mas, nas outras ocasiões, ele sempre foi encontrado em uma sala de emergência de hospital ou voltou para casa por conta própria. No início, parecia ser o mesmo caso, pois Robert voltou para casa mais tarde naquele dia, após ser visto caminhando pela Glebe Road, próxima à sua residência. Porém, na manhã seguinte, ele sumiu de novo e não voltou para casa. Robert foi dado como desaparecido e nos dias seguintes, o Departamento de Caça e Pesca de New Hampshire realizou buscas. Drones, helicópteros, cães farejadores e voluntários vasculharam locais frequentados por Robert, mas nenhum sinal dele foi encontrado. Os esforços de busca foram dificultados pelas altas temperaturas na região. Então, quando nenhuma outra pista foi encontrada após uma semana, os esforços de busca foram reduzidos. Alguns voluntários permaneceram e continuaram procurando por Robert, mas por fim tiveram que desistir quando, apesar de todos os seus esforços, nada de útil foi encontrado. Um operador voluntário de drones que mora na região e outro de Swansea realizaram várias buscas aéreas adicionais, mas sem sucesso. A família dele agradeceu a todos pela busca por Robert, mas está cada vez mais preocupada, pois ele pode estar exposto ao clima enquanto não encontra o caminho de casa. Uma foto de Roberto foi divulgada para que alguém o reconheça e sua família pediu aos moradores da região que chequem galpões, garagens e outros anexos caso ele tenha buscado abrigo. Moradores de Chesterfield e Spofford foram orientados a revisar imagens de suas câmeras de segurança para tentar identificar Roberto e ajudar a determinar seus últimos movimentos para futuras buscas. Ele é descrito como tendo cabelo castanho, olhos verdes, mede 1,65 m de altura e pesa 70 quilos. Acredita-se que ele vestia jeans azul, tênis brancos e óculos quando desapareceu, podendo estar sem camisa. As informações de contato de Roberto podem ser encontradas em seu relógio, que ele provavelmente ainda usa.
Qualquer pessoa que tiver informações sobre o paradeiro dele deve entrar em contato com a Central da Polícia Estadual pelo número 60327133366. Número 6. Uma recompensa de $500 mil é oferecida a quem der informações à polícia de Lago Bennett, no território do norte da Austrália, com informações sobre seu paradeiro, ou que possa ajudar a encerrar o caso dele para que sua família finalmente consiga algumas respostas sobre o que aconteceu com ele. Suspeita-se que o desaparecimento de Richard foi crime. Por isso, a recompensa vale para quem ajudar na condenação neste caso iniciado em 1º de novembro de 2016. Testemunhas relataram à polícia que viram Richard, ou alguém com sua descrição, parado perto de seu veículo, uma perua Holden Commodore escura, nas primeiras horas de 2 de novembro, estacionado na Chena Road. Ele disse que não conseguia ligar o veículo, pois achava que a bateria descarregou ou faltou combustível. O carro foi encontrado depois a cerca de 180 metros da Chena Road, mas Richard não foi visto. O Departamento de Infraestrutura, Planejamento e Desenvolvimento rebocou o carro por suspeita de abandono. Naquele momento, ninguém sabia que aquilo seria crucial em um caso de desaparecimento. Sem notícias, até 22 de novembro, a mãe de Richard procurou a polícia para registrar seu desaparecimento. Infelizmente, ela precisou mencionar que Richard usava substâncias ilegais há anos, o que poderia estar ligado ao seu desaparecimento. Ele ficou limpo por quase 8 anos durante o relacionamento com a mãe de seus filhos. Mas após a morte de um amigo próximo, ele teve uma recaída, o que também terminou o relacionamento. Durante a investigação que se seguiu, veio à tona que ele havia começado a vender substâncias ilegais e que começou a cobrar dívidas em nome de outros traficantes, o que é algo muito perigoso de se fazer. Durante esse período, Richard manteve contato frequente com a família, falando com a mãe ao menos uma vez por semana. Ele visitava os pais com frequência, mas a última vez foi em 24 de outubro daquele ano. Sabe-se que por volta das 22, do dia 1º de novembro, ele foi visto por Rebecca King e Leonie Hewitt em Palmerston. Ele pediu dinheiro para gasolina e às 22h08 foram a um posto em Palmerston, onde Leonie pagou para ele. Em seguida, ele deixou as duas mulheres na casa de Rebecca antes de sair com seu carro. E ele talvez pretendesse então dirigir até a casa de um traficante chamado Wayne Purtell, já que havia deixado seu telefone lá acidentalmente mais cedo naquele dia, mas permanece desconhecido se ele realmente fez isso. O carro foi examinado e várias buscas feitas, mas nada útil foi encontrado que indicasse o paradeiro ou o que ocorreu com Richard. Uma investigação concluiu que ele provavelmente não está mais vivo, mas ainda não se sabe se foi vítima de crime. A família de Richard espera desesperadamente que o caso dele seja resolvido para que possam finalmente ter um desfecho, e eles fizeram um apelo ao público por qualquer informação nova e relevante sobre o caso dele. Ele é descrito como tendo a cabeça raspada, olhos castanhos, mede 1,70 m de altura e tem porte físico mediano. Qualquer pessoa que possa ajudar a avançar no caso dele deve entrar em contato com Crime Stoppers Austrália pelo número 18003333000. Número 5. Em setembro de 1996, o extremamente popular programa de televisão infantil Pokémon foi exibido pela primeira vez nos Estados Unidos e desde então a franquia só ficou mais popular, não apenas entre as crianças, mas também entre os fãs adultos do programa. Sua popularidade resultou na produção de filmes, fabricação de brinquedos, lançamento de videogames e criação de jogos de cartas colecionáveis. Algumas dessas cartas colecionáveis são muito raras e muito valiosas. Por exemplo, a carta Umbreon EX, com uma ilustração especial, é vendida por até $1.100, enquanto uma Mega Charizard EX, com ilustração especial, vale 600, mas algumas cartas são muito mais valiosas do que essas. Algumas cartas colecionáveis de Pokémon foram vendidas por centenas de milhares de dólares, com uma carta específica, o Pikachu Illustrator, sendo leiloada.
em 2026 por inacreditáveis $16.492.000, o que foi um recorde mundial na época. Nem preciso dizer que fãs e colecionadores dessas cartas estão sempre de olho nos lançamentos mais raros. Mas um criminoso em Atlanta, Geórgia, decidiu recorrer a outros meios para conseguir algumas dessas cartas. Em novembro e dezembro de 2025, várias lojas na região foram arrombadas por alguém que então roubou o máximo de cartas de Pokémon que conseguiu. Câmeras de segurança de uma das lojas em Calhoun, chamada One Up Games, conseguiram pegar o culpado em flagrante enquanto ele roubava milhares de dólares em mercadorias. As imagens mostraram um homem de capacete entrando na loja e usando-o para quebrar as vitrines onde estavam as cartas. Depois, ele pegou vários punhados de cartas e colocou na bolsa de viagem. O proprietário revelou que algumas cartas valiam até $175 cada. O dono de outra loja em Duluth, a Top Card, disse à polícia que foram roubados $50 mil em cartas de Pokémon, e as imagens das câmeras de segurança são quase idênticas às da primeira loja. Na ocasião, ouviu-se o culpado fugindo em uma possível motocicleta, segundo investigadores. Depois, o dono da Catback Cards, em Sewanee, avisou a polícia que alguém quebrou a janela da loja e fugiu com algo entre $1.000 e $30 mil em cartas. A loja Tag Collects, em Carrollton, estava aberta há apenas 2 meses, quando também foi assaltada em dezembro de 2025. A loja ficou em completa desordem depois que um ladrão arrombou o local e roubou cartas de Pokémon avaliadas entre $80 mil e $100 mil. Para piorar a situação, o ladrão também danificou o chão e a porta da frente da loja ao arrombar a porta com uma bola de engate, e ambos precisaram ser substituídos. O proprietário disse que algumas cartas são muito raras e não conseguiria substituí-las. Ainda não se sabe se os roubos estão ligados ou se a mesma pessoa é responsável. A polícia pede que quem tiver informações contate o departamento local para que os responsáveis sejam levados à justiça. Número 4. O Museu do Louvre, localizado em Paris, França, é um dos museus mais famosos e respeitados do mundo, e é mais conhecido por abrigar a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. No entanto, embora esteja lá desde 1779, a pintura ficou exposta no quarto de Napoleão Bonaparte por 4 anos, entre 1800 e 1804, após o que foi devolvida. No entanto, o museu não abriga apenas pinturas famosas e belas. Muitos artefatos belos e de valor inestimável são mantidos no museu, incluindo joias, artefatos egípcios, esculturas, móveis antigos e tapeçarias. Por isso, o museu atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos, a maioria deles amantes da arte ou turistas que visitam a cidade histórica. No dia 19 de outubro de 2025, um grupo de ladrões mirou o Louvre, um ato que ninguém poderia ter esperado, e fugiu com vários desses itens de valor inestimável. O ministro do Interior, Laurent Nunez, disse à imprensa que os ladrões acessaram uma sala do museu com uma plataforma elevatória, poucos minutos após a abertura naquele dia. 2 homens chegaram ao prédio com um caminhão-plataforma e usaram a plataforma para acessar a varanda Apollon. Depois disso, eles entraram facilmente, pois a porta da varanda era velha, instável e sem segurança. Ao longo dos 4 minutos seguintes, eles conseguiram abrir as vitrines de vidro que continham itens preciosos, incluindo 2 tiaras reais francesas que pertenciam à Imperatriz Eugênia, além de brincos de esmeralda e um colar de esmeralda que já foram da Imperatriz Maria Luísa. Outros itens de valor inestimável foram roubados, mas a coroa da Imperatriz Eugênia foi recuperada quando um ladrão a deixou cair na fuga. Após o roubo, os ladrões tentaram incendiar o caminhão-plataforma, mas não conseguiram. Eles então subiram em scooters e fugiram com 30 segundos de vantagem, pois os seguranças do museu haviam tomado o caminho errado após o alarme tocar.
A coroa de ouro, com diamantes e esmeraldas, foi danificada antes de ser recuperada, mas já voltou ao seu lugar no museu. Os dois ladrões deixaram um capacete de moto e um colete que deram à polícia evidências de DNA. Foi rastreado até um homem chamado Abdul In, que logo foi preso. E Ayed G foi detido ao tentar embarcar em um avião de volta para a Argélia. Outro homem, Slemani K, estava na fila de um jogo de futebol quando foi localizado. E por fim, Rashid H decidiu contar à família sobre o assalto, o que levou à sua captura. Os sobrenomes dos homens não foram divulgados. Depois, veio à tona que os culpados se conheceram em um bairro de Paris. E, ao voltarem para lá, eles pararam para olhar o que haviam roubado enquanto estavam embaixo de uma câmera de segurança. Os 4 homens, conhecidos como pequenos criminosos, são suspeitos de terem sido contratados para roubar itens avaliados em mais de 100 milhões de dólares. Os assaltantes revelaram ter sido contratados por 2 homens com sotaque eslavo, que pagaram 1.000 libras a cada um para realizar o assalto. Eles se recusaram a divulgar mais detalhes, incluindo o paradeiro dos itens roubados, sugerindo que esses objetos de valor inestimável já foram desmontados e vendidos no mercado negro. Após o ocorrido, a presidente do Louvre, Laurence Descartes, renunciou ao seu cargo e os funcionários do museu iniciaram uma série de greves para protestar contra os padrões de segurança precários do prédio e chamar a atenção para a necessidade de reformas e exigir salários mais altos. Embora os 4 ladrões tenham sido presos, os itens roubados nunca foram recuperados. Se foram desmontados e vendidos, provavelmente nunca serão vistos de novo. Número 3. Roubos de bancos sofisticados e intrincados geralmente são coisa de cinema, já que os ladrões de banco normalmente preferem cometer seus crimes entrando pela porta da frente do estabelecimento e fugindo assim que conseguem o dinheiro que vieram buscar. Mas esse não foi o caso no fim de semana de Natal de 2025 em Gelsenkirchen, Alemanha, quando ladrões realizaram um dos roubos mais sofisticados desse tipo em décadas. O banco em questão é uma agência da Sparkasse, situada em um estacionamento, e foi daqui que os ladrões, dos quais se acredita terem sido 7, conseguiram executar seu plano elaborado. Naquele Natal, com o banco fechado, os ladrões aproveitaram para usar uma furadeira grande e abrir um buraco em uma das paredes do prédio. Eles então acessaram uma sala de cofres subterrânea com dinheiro e milhares de cofres de aluguel dos clientes do banco. 3.000 dessas caixas foram então arrombadas e os criminosos se apoderaram de joias, ouro, dinheiro e outros itens valiosos, cujo valor total é estimado em cerca de 30 milhões de euros ou 52 milhões de dólares. Suspeita-se que os ladrões tinham conhecimento prévio da planta do prédio e que houve meses de planejamento antes do assalto ser realizado. Apenas cerca de 5% dos cofres de segurança foram deixados intactos, provavelmente porque os assaltantes sentiram que estavam ficando sem tempo e precisavam fugir. No entanto, eles tinham mais tempo do que pensavam, pois a polícia só soube do roubo quando um alarme de incêndio disparou na manhã de segunda-feira, 29 de dezembro, iniciando a investigação. A polícia anunciou que o valor médio de cada um dos cofres era de cerca de 11.700 dólares, embora os proprietários de alguns dos cofres tenham declarado posteriormente que os itens em seus cofres valiam significativamente mais do que isso. Quando as imagens de segurança da área ao redor foram verificadas, a polícia percebeu um Audi RS6 preto sendo dirigido para fora da garagem do banco e dentro do carro conseguiram vislumbrar vários indivíduos mascarados. A placa do carro estava visível, mas ao ser rastreada, descobriu-se que fora roubada em Hanover, a cerca de 190 quilômetros dali. Após a notícia do assalto, clientes do banco se reuniram fora do prédio para exigir explicações sobre o ocorrido. Alguns começaram a fazer ameaças contra alguns funcionários do banco, mas a multidão acabou sendo acalmada enquanto a polícia procurava pistas dentro do prédio e na garagem adjacente. Todos os clientes afetados pelo assalto foram notificados por escrito, e uma linha direta foi criada para falar com os funcionários sobre os cofres arrombados.
Acredita-se que entre 5 e 7 pessoas foram responsáveis pelo assalto, e até o momento elas não foram identificadas. Número 2. 4 dos 5 suspeitos que realizaram um assalto em Bristol, na Inglaterra, foram flagrados por câmeras de segurança, enquanto o 5º foi detido. A polícia solicitou que quem reconhecer os 4 homens restantes entre em contato. Os detalhes de como o grupo de assaltantes entrou no museu não foram divulgados ao público, e a notícia do roubo só foi anunciada 3 meses após o crime, pois a polícia aguardou que a equipe do museu descobrisse o que havia sido levado. Não foi uma tarefa fácil, como se veria depois. Cerca de 500 artefatos sumiram da coleção do Império Britânico e da Commonwealth, armazenada em uma instalação externa do museu na Cumberland Road. E, portanto, os itens não estavam em exibição na época. Quando a contagem foi finalmente concluída, foi revelado que muitos itens valiosos estavam desaparecidos, incluindo espécimes geológicos, peças de história natural, artefatos de marfim esculpido, estatuetas de prata e bronze, colares, anéis, pulseiras e itens militares que incluíam medalhas, broches e distintivos. O valor desses itens não foi divulgado, mas acredita-se que seja significativo. Muitos desses itens são culturalmente importantes, tanto no Reino Unido quanto para países da Comunidade das Nações. Após o assalto, as medidas de segurança dentro e ao redor do museu e de seus depósitos foram reforçadas, mas muitos consideraram essa ação tardia, já que o dano já havia sido causado. Imagens das câmeras de segurança e descrições dos suspeitos do assalto foram divulgadas ao público para ajudar na identificação dos ladrões procurados pelas autoridades. Acredita-se que os 4 homens sejam todos caucasianos, e o primeiro suspeito é descrito como tendo porte físico robusto ou mediano e usando um chapéu branco, jaqueta preta, calça clara e sapatos pretos. O segundo homem usava jaqueta cinza com capuz, calça e sapatos pretos. Acredita-se que ele tenha porte físico magro, e nas imagens pode ser visto um pouco atrás do restante do grupo, enquanto olha constantemente por cima do ombro. O terceiro suspeito tem porte físico robusto. Nas imagens, ele usa jaqueta preta, boné verde, tênis brancos e shorts claros. Acredita-se que ele sofreu uma lesão na perna direita em algum momento, pois manca desse lado após o roubo. Por fim, o quarto suspeito usava jaqueta corta-vento laranja e preta, calça preta e tênis brancos. Ele tem porte físico grande e, pelo ângulo da câmera de segurança, percebe-se sua grande calvície no topo da cabeça. Por enquanto, um homem de 41 anos foi detido, embora seja importante ressaltar que ele foi preso sob suspeita de receptação de bens roubados, e não por envolvimento direto no assalto. Um detalhe intrigante neste caso é como os 4 homens conseguiram transportar os 600 artefatos que foram roubados, já que as imagens mostram eles andando pela rua sem mochilas, caixas ou qualquer coisa que pudesse ter ajudado a levar os itens do local. Se você ou alguém que você conhece reconhecer algum dos homens nas imagens, é solicitado que entre em contato com o Crime Stoppers pelo número 0800 555 111 ou ligue para o número de emergência 101 mencionando o caso, número 522-526-9603, número 1. A maioria dos assaltos a museus é planejada com meses de antecedência, mas um roubo em um depósito do Museu de Oakland, da Califórnia, acredita-se que tenha sido um crime de oportunidade. O assalto foi realizado em 15 de outubro de 2025, apenas 4 dias antes do já mencionado roubo ao Museu do Louvre. Os ladrões conseguiram entrar no museu e, em seguida, se apoderaram de mais de 1.000 artefatos. Entre eles havia cestos indígenas americanos, artefatos históricos e joias. Mas os ladrões estavam claramente interessados em roubar qualquer coisa de valor, já que vários laptops também foram levados do prédio. Outros itens roubados incluem memorabilia militar, broches políticos, artefatos de scrimshaw e outros artefatos valiosos que talvez nunca possam ser substituídos.
embora o roubo tenha ocorrido na noite de 15 de outubro, só foi descoberto na manhã seguinte. Quando a equipe do museu chegou ao depósito externo, eles imediatamente perceberam que algo estava errado e que muitos dos itens que estavam sendo guardados lá estavam desaparecidos. Para piorar a situação, até 1.000 itens não puderam ser localizados, enquanto as centenas de milhares de peças permaneceram intocadas. O valor monetário desses artefatos não foi divulgado pelas autoridades, mas acredita-se que a perda do museu seja significativa. Levou semanas até que os itens exatos que foram roubados pudessem ser identificados, e por isso houve um atraso significativo entre a execução do roubo e a divulgação da notícia ao público. Os corretores de seguros foram avisados sobre os itens faltantes e determinaram o valor dos artefatos roubados. É esperado que alguns itens sejam recuperados antes de serem vendidos pelos ladrões. As peças mais valiosas são cestos trançados por uma tribo nativa do norte da Califórnia, e a polícia pediu aos donos de casas de penhores da região e de todo o país que fiquem atentos caso tentem vendê-los dessa forma em vez do mercado negro. Outras peças valiosas incluem uma coleção de joias de pedra e metal que foi criada por um artista californiano famoso e vários artefatos de scrimshaw que foram entalhados em pedaços de marfim. O diretor e CEO do museu, Lori Fogarty, disse à imprensa que a equipe do museu ficou devastada com a perda desses itens, mas acrescentou que sentiram mais profundamente a perda dos cestos nativo-americanos. Esses cestos foram criados por volta do início do século XX, e o fato de terem sobrevivido por tanto tempo é realmente notável. Agora teme-se que os ladrões talvez não compreendam o valor dessas peças e que possam destruí-las em vez de devolvê-las ao museu ao qual pertencem. Não foi a primeira vez que o Museu de Oakland foi alvo. Em 2012 e 2013, pepitas de ouro e outros artefatos da era da corrida do ouro foram roubados do local principal. O culpado foi localizado e preso antes de receber sentença de 4 anos de prisão. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. A polícia pediu que quem tiver informações sobre o roubo se manifeste, esperando que os culpados sejam capturados e os artefatos devolvidos ao museu antes de serem danificados ou vendidos. Obrigado por assistirem, pessoal! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.